Graça e paz, irmãos. Nós estamos aqui hoje para nós fazermos a nossa escola dominical, nossa lição da classe de jovens e adultos da Igreja Presbiteriana de Castelo. E eu quero convidar você, nós vamos orar nesse instante ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós queremos te pedir que o Senhor seja conosco, nos ajude, nos oriente, Senhor, na ministração, no ensino desta lição no dia de hoje. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos ser compreendidos e também transmitir, Deus, a lição àqueles que nos ouvem. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. A nossa lição hoje vai falar sobre o drama das doenças incuráveis, né? Como diz aqui, apesar das notáveis conquistas na medicina moderna, ainda existem algumas doenças que desafiam cientistas, existem doenças que ainda hoje não foi desenvolvida nenhuma cura. Então a gente tem, esse aspecto bem claro para nós aqui, que vai trazer para nós. Então, desde o começo da humanidade, a doença é uma realidade na vida de todos. Né? Então, o Antigo, o Novo Testamento faz referência de pessoas com doenças, tanto no Novo quanto no Antigo. Então, inclusive, o ministério do Senhor Jesus foi caracterizado pela muita cura, na verdade, principalmente na região da Galileia, em que Jesus se manifestou e fez várias e várias curas. O Evangelho está cheio de curas que Jesus realizou, né? Então, e é bom lembrar que nenhum de nós está livre de se acometer, de qualquer enfermidade. Então, é possível que você que esteja assistindo, que vai estudar, tenha alguma enfermidade, seja acometido de alguma enfermidade, ou seja portador de alguma doença, para os quais o recurso da medicina não tem sido suficiente, e a gente tem visto hoje, ou você tenha familiares para isso. Então, nós vamos começar a nossa lição nesse momento. Então, vamos analisar aqui o problema, né? A nossa lição, essa lição de hoje, ela não é aqui analisar o ponto de vista médico, catalogar nada de doenças que tenham desafiado a medicina. Mas o que nós queremos hoje aqui é o que a nossa lição nos transmite, né? Que é o ponto de abordar, o que nós vamos abordar se limita a considerar os transtornos que tais doenças produzem para os portadores e familiares, bem como apresentar algumas orientações encontradas na palavra de Deus para aqueles que padecem desse drama. Então, a gente não está aqui, nesse momento, a nossa lição não tem esse objetivo, de falar alguma coisa, ou abordar, ou catalogar. Mas a questão os transtornos que essas doenças produzem para os portadores e também para os seus familiares. E trazer uma orientação bíblica para quem está nesse drama, ou é portador de alguma doença incurável, ou tem alguém na família que esteja nessa situação. Né? Então, pode ser que a gente não está nessa ideia aqui de querer curar ou trazer a cura, na verdade, mas estamos mais desejosos de trazer orientações bíblicas para tanto você que por acaso seja portador ou você que tenha na família alguma
alguma coisa. Quer falar, Cláudio? A gente hoje vive num período, no tempo, em que as pessoas, nós não somos acostumados em coisas negativas, né? E a doença, ela acaba sendo algo negativo em que hoje a nossa sociedade, ela não lida muito bem com isso. Antigamente, lidava-se com a doença, sabia-se do risco, mas tinha um entendimento melhor de que faz parte da vida nossa adoecer, né? E quando se tem uma doença terminal, antigamente o moribundo, né, a pessoa que estava para morrer, Aham. ela, quando ela tinha tempo, ela já preparava-se para esse momento e preparava a sua família para esse momento. A esse instante. Não é? É tanto que os filhos mais velhos eram o responsável para dar continuidade à família, às coisas da família, né? Verdade. Hoje o nosso tempo é tão despreparado que morre o provedor da casa quando é só um e o pessoal fica todo mundo dependendo de ajuda de parente e dos outros. Por quê? Porque não se prepara para um momento desse, nem acha que um momento desse vai chegar na sua casa. Ou quando acha que é algo que até mesmo que não é de Deus, vamos dizer assim, né? É. E a gente sabe que a, a, a enfermidade na família, ela traz sérios problemas, né? Tanto no aspecto físico, quanto no emocional, quanto no social, quanto no econômico, né? E Sim, essa é uma situação, como você mesmo falou, antes tinha toda essa responsabilidade. Hoje a gente já tem uma expectativa de prolongar ainda e até de ser curado, vamos dizer assim, né? Nós não dizemos nas doenças incuráveis, mas a gente tem algum aspecto nesse ponto. E aí a gente tem isso nos dias de hoje, né? Como fala que a gente hoje já no momento em que nós estamos em pandemia já parou muito disso, mas tem o tal do Ministério de Cura Divina, né? Em que muitos procuravam essa e acabavam frustrados, né? Na expectativa de serem curados e isso ficava e a família eu já tive experiência, quer dizer, experiência não, eu já ouvi história, uma própria família me contou, né, que alguém prometeu a ela que fulano, filho, alguém da família dela estava muito doente e chegou alguém lá dizendo que ele ia ser curado, que Deus falou para fulano, que tal. E aí a pessoa acabou falecendo e aquilo ficou meio assim sem graça, né? Então, outra coisa que a gente tem é pensar de que enfermidade é sinal de falta de fé. Você está pecando, você está tendo alguma doença porque em consequência do pecado. Então, a gente não pode ter essas duas abordagens que nós temos nos dias atuais. Isso é um problema muito sério que a gente precisa, e a igreja precisa saber discernir sobre esses aspectos, né? Esses fatos sobre a vida da igreja. Okay? A outra coisa que a gente tem, o primeiro ponto da nossa lição são as doenças incuráveis e o poder de Deus. Tem um dado aqui na lição, eu vou ler aqui, que diz assim: cerca de 30% da população brasileira convivem com alguma doença incurável. São doenças para as quais pode até haver tratamento, mas não a cura. É um dado bem alarmante, né? 30% da população brasileira. E a lição, eu coloquei aqui um ponto interessante, porque quando a gente fala de incuráveis,
o termo incurável que nós vamos utilizar, ele está sendo considerado mais no contexto humano, né? E nesse contexto eu falo assim, quando os recursos da medicina eles se tornam insuficientes para combater esta doença. Quando um ponto de vista médico até humano, né, os recursos se esgotam. É claro que para Deus, né, as doenças incuráveis e o poder de Deus, incuráveis aqui não está dizendo com respeito ao poder de Deus, mas no aspecto humano, em que nós olhamos para uma enfermidade e, né, infelizmente, nós dizemos assim, agora é só Deus. Né? Se agora é só Deus, né, não devia dizer infelizmente, se ainda Deus pode fazer, Deus ainda pode agir, a gente pode ver isso na verdade, né? Então, como é que o termo ele nunca vai aqui questionar de maneira nenhuma o poder de Deus, mas há situações em que as pessoas olham para a enfermidade e dizem para ela que essa enfermidade não tem como ser curada, né? E a gente tem isso na Bíblia, as testemunhas que foram atrás de Jesus era sempre alguém, alguns não acreditavam, como no caso de Marta e Maria, com o João, desculpa, com o Lázaro, né? Você tem a filha de Jairo, que ele foi à cura buscar a filha, e depois quando chegou, não, para que incomoda o mestre? Ele já morreu e etc. Então a gente tem essas questões, né? Na verdade. E aí, eu lembro de um texto que está em Lucas, está na nossa lição, Lucas, capítulo 18, verso 27, em que o Senhor diz que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Então, a gente tem sempre que olhar, descansar no Senhor, e eu vou ler aqui mais um ponto que eu acho interessante. No período neotestamentário, ocorreram com muita intensidade mas, mesmo assim, muitas pessoas não foram curadas, mesmo naqueles dias, e poucas foram ressuscitadas. A gente olha, né, tem a cidade que Jesus não curou, e tem pessoas que não foram curadas. Então, não dizer que o ministério que Jesus fez foi curando, só curando, mas não, houve curas que não foram realizadas, houve cidades que por falta de fé, não foram realizadas as curas. Mas isso não quer dizer que não houve poder de Deus. Há sempre o propósito de Deus, né, em toda doença ou em toda enfermidade. Você quer falar alguma coisa? O interessante é que a parte de que 30% da população ela é acometida por algum tipo de doença incurável, né? E fica claro, se a gente for olhar igual aqui entre a gente, eu sou diabético. É uma doença que não tem cura, mas tem tratamento, né? E toda vez que chega alguma coisa para a gente realmente, no nosso emocional, ele passa a ser abalado. Qual é a diferença, independente de uma doença incurável ou de uma situação que não tem jeito, aparentemente? A diferença, está conversando isso hoje aqui em casa, com o Rafael, com a Dalvinha, a diferença é em quem nós cremos, se nós realmente conhecemos quem nós cremos. Porque se nós cremos e temos a confiança, depositamos nossa vida nele, independente do que acontecer com a gente, vai ser do propósito. Então, a conformidade nossa em aceitar muitas das coisas depende muito também de quem e como é que nós cremos no nosso Deus, né? Quando Ezequias ele adoeceu, ele colocou um relatório diante de Deus de que ele era um camarada
que fazia as coisas retas, que fazia o que era certo, que buscava o que era reto, que buscava servir ao Senhor com dignidade. Ele entendeu que ele ia morrer porque ele foi falado para ele aquilo. Ele teve a oportunidade de questionar porque ele não estava entendendo naquele momento. E Deus, naquele momento, usou de misericórdia para com ele e prolongou os seus dias, né? Mas quem era o Deus que Ezequias servia? É aquele que sempre se mostrou presente na sua vida. O que eu quero dizer hoje, né? Hoje, muitos de nós somos acometidos com doenças incuráveis ou com situações difíceis, e muito de nós não entendemos realmente quem é Deus para a gente. Quando Jesus perguntou ali para os seus discípulos quem dizia que ele era, só Pedro que disse que tu és o Cristo, quem era? É aquele que foi prometido lá entre Adão e Eva, quando falou que ia vir lá aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, Pedro, naquela pronúncia dele, dizendo que é o Cristo, ele está dizendo, realmente, tu és o Filho de Deus que nós esperamos, é a solução para a nossa vida. Hoje nós acreditamos e cremos e falamos, mas muitas vezes nós falamos disso de uma forma muito superficial. E é a forma que nós conhecemos Deus também, de uma forma superficial. E quando os problemas reais acontecem de uma forma mais intensa, nós passamos a tratá-los de formas superficiais. E aí o desespero chega, aí a depressão aparece, aí as negativas da vida elas passam a surgir e a gente não consegue resolver os problemas. Por quê? Não conhecemos o nosso Deus. Fazemos igual o Jó, né? Nós só conhecemos de ouvir falar. É verdade. E esse é um dos pontos justamente que a gente vai tratar, né, no próximo ponto, né? E é muito interessante porque esse final que você falou aí, que quando muitos não compreendem nesta hora, o seu relacionamento com Deus faz muita diferença. Essa hora, o entendimento do que Deus tem para nós, ou como você está se relacionando, não é? É como diz um artigo, eu acho que eu vi do professor Daniel, que ele falou, né? Você quer resposta ou quer estar com Deus, né? Essas duas coisas. Se eu não me lembro, é mais ou menos isso que ele quis dizer. Mas a gente tem quando a gente enfrenta uma enfermidade, e principalmente quando chega uma enfermidade que alguém diz assim, olha, não tem mais jeito, né? Isso aí você vai carregar para o resto da sua vida, você tem que se cuidar, né? E aí entra justamente o próximo ponto, que é esse ponto aqui, as doenças incuráveis e o propósito de Deus. Quando o professor Dr. Gary Collins, no livro de Aconselhamento Cristão, ele diz assim, toda doença tem origem em análise final na queda da humanidade no pecado. Mas os casos individuais de doenças não são necessariamente resultantes dos pecados da pessoa doente. Embora haja ocasiões em que o pecado pessoal e a doença têm realmente relação. Então, às vezes, o pecado pode estar relacionado com a doença, mas nem sempre, né, que vai dizer assim, alguém está doente, pode dizer que a Bíblia queria afirmar que alguém está doente porque está fora da vontade de Deus, estão em pecado ou que lhes falta fé. A Bíblia não, de maneira nenhuma, aponta para essas coisas, né? E é tanto incorreto dizer isso quanto cruel, como diz o doutor, o Gary Collins. Então, é muito mais razoável nós nos preocuparmos não com a causa da doença, mas com o propósito. Então, por que Deus está me permitindo essa enfermidade?
porque Deus, desculpa, para que Deus está fazendo isso aqui agora? Né? Para que o Senhor me permitiu me ter essa doença? Qual é o propósito? E isso faz, quando Jesus é interrogado pelos apóstolos, né, a respeito disso. E aqui tem um ponto que eu até vou colocar aqui, que é a afirmação do Dr. Collins, no mesmo livro, Aconselhamento Cristão. Ele diz: é provável que nossas mentes finitas jamais venham a compreender plenamente as razões do sofrimento. Então, eu não sei o porquê, né? Mas a Bíblia ensina que ele nos mantém humildes, purifica a nossa fé, conforma-nos à imagem de Cristo, no sentido de sofrer, né? Ensina-nos a respeito de Deus, e porque nessas horas a gente olha o quanto que a gente é falho, qualquer coisinha, né? Como que a nossa vida pode ser levada de repente. Ele produz paciência, produz maturidade, perseverança, o caráter muda. Isso aí eu acho bom lembrar que essa maturidade que tem e o sofrimento deveria nos ensinar a nos tornarmos, e o sofrimento também nos ensina, como ele diz, a nos tornarmos mais compassivos e cheios de cuidados. Então, o sofrimento, a dor, né? A dor é algo que todo mundo não gostaria de ter, mas a dor faz parte da nossa vida. Querer viver, não tem como, né? Eu assisti uma vez, eu assisti um filme e eu lembro que uma das propostas, aí você vai dizer, mas é um filme, mas uma das propostas é viver numa cidade onde você não sinta dor. Só que isso era conseguido de maneira ilusória, né? De maneira que esse viver não é real. É um mundo, vamos dizer, um mundo virtual, um mundo em que não existe ser humano sem ter dor. Não existe ser humano sem de alguma forma sofrer, né, por algo. O próprio Senhor Jesus, Isaías fala que ele era o homem que sabia o que é padecer. Então, o problema do sofrimento, como é uma das coisas mais básicas em que o homem procura fugir, né? Os hedonistas na filosofia grega, eles queriam de alguma forma o que traz prazer, né? O que é bom é o que traz prazer. Então a dor não traz prazer, então você pode excluí-la da sua vida, e é sempre essa fuga de querer fugir da dor, da tristeza. E o final de Apocalipse diz que não haverá mais dor, né? Então, a dor faz parte porque há pecado na nossa vida, né? Na verdade. E você quer falar alguma coisa? Não, está tranquilo. Está tranquilo? Então, a gente fica vendo isso aí, que o sofrimento deveria nos fazer... não é fácil, né? Assim, e que você tem uma enfermidade, mas que esta enfermidade você terá que conviver com ela por muito tempo. Como você citou o seu caso, não assim, o seu caso é até leve, graças a Deus, mas há situações piores, né? A gente pode ver e até conhecemos assim, em alguns casos até mais certo de morte. Né? Okay? O terceiro ponto que a gente tem é as doenças incuráveis e a graça de Deus, né? E é quando Deus decide não curar. E tem um texto, né, em que Paulo ele pede a Deus para que de alguma forma o seu
sofrimento seja tirado, quando ele cita o espinho na carne, né? E o Senhor diz assim: a minha graça te basta. E é interessante porque esse espinho na carne para Paulo, lá em 2 Coríntios, ele foi dado, 2 Coríntios 12, 7-9, ele foi dado para que Paulo não ficasse soberbo, por causa da soberba dele, do orgulho dele, por causa das visões que ele tinha tido. Então, nesse momento, o apóstolo é colocado esse sofrimento para ele, para que ele tenha, de alguma maneira, não se, para que ele se torne humilde. O propósito que Deus dá para ele, e ele reclama, e Deus diz: a minha graça te basta. Não adianta pedir para tirar o espinho na carne, porque a minha graça te basta. Ou seja, se concentre na graça, não se concentre no espinho na carne, né? Então, era alguma coisa desagradável, tanto para ele quanto para os outros. Mas o Senhor diz: não se concentre no espinho na carne. E aí é quando a lição aqui no ponto fala assim: quando Deus decide não curar, ele concede a sua graça para que o crente suporte o sofrimento. E segundo o salmista, a graça de Deus é melhor do que a vida. Está no Salmo 63, verso 3. A tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvam. Então, a gente tem esses 3 pontos muito interessantes, muito importantes, que a nossa lição nos apresenta nesta hora, né? E que nos coloca a pensar agora, e diante de tudo isso, quais seriam os desafios para que as doenças incuráveis, e nós como cristãos, quais são os desafios que nós temos para fazer? Então, o ponto 4 que nós temos é os desafios que os cristãos têm em meio a essas doenças incuráveis. Que desafios são esses? O que é que... quais são essas atitudes, na verdade, para que o pessoal, nós, os cristãos, têm para tanto quanto os doentes, quanto aos doentes, quanto a família deles. Então, são desafios mesmo. O primeiro desafio é a A oração, oração. né? E eu acho que o texto básico que fala isso é o texto de Tiago, né? Lá no capítulo 5, versículos de 13 a 16. Se estiver alguém doente, ore com ele, né? Então, a oração é algo, assim, não precisa nem falar, né? Mas acho que é tão automático que você vai orar, vai suplicar ao Senhor, tanto pela família, para que Deus, naquele instante, possa dar força, e tanto para o doente que recebe a notícia, né? Daquele momento, daquela doença, fala assim: olha, você vai ter que se cuidar com essa doença. Você vai tê-la, e a gente sabe, muita gente tem uma vida de fé muito grande e tem isso, a enfermidade às vezes tem feito a pessoa andar uma vida mais de oração e comunhão com Deus. Tem feito a pessoa reconhecer a dependência constante de Deus, né? E saber que está ali naquela situação, ou tanto a família, e Deus tem renovado as suas forças quanto a esse aspecto, que é muito, que é bastante importante e essencial na vida, tanto da família e quanto também para a vida da pessoa enferma, né? Desse relacionamento que ele vai ter com Deus. Você quer falar alguma coisa em oração? E o interessante é que a chave de tudo realmente é a oração, né? A chave da gente falar com Deus e ter a certeza de que Ele vai nos escutar.
nem sempre nós temos também o entendimento que ele vai nos atender. É o caso de Paulo, ficou bem claro aqui. Ele pediu para tirar o espinho da carne dele, 3 vezes ele pediu, e a resposta que Deus falou para ele é que a minha graça te basta. Qual é o nosso papel e qual é o quadro, o papel e o quadro que a gente pode encontrar nesses momentos? Tanto conosco ou com aqueles a quem nós oramos, nós vamos encontrar pessoas que realmente têm esse entendimento da gratidão e da submissão diante da vontade de Deus, né? E temos aquela outra pessoa que é aquele filho mimado, que só aprendeu a receber, mas não conhece aquele que dá. E no dia que aquele que dá, ele não dá, esse se rebela, esse quer largar a igreja, quer desistir da vida, quer voltar para a vida que tinha antes. E esse quadro também, ele é revertido com o poder da oração, porque é Deus que trabalha na vida da pessoa, é Deus que convence, né, pelo Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado, do seu erro, da situação que ele se encontra. O caso típico aí que a gente vê é a situação lá do filho pródigo, né? Ele não estava doente, enfermo, mas ele teve que passar por situações e naquele momento ali onde ele estava na lona, ele foi tocado e lembrou que na casa do pai dele, ele era amado e por mais que ele fez coisa de errado, ele ali seria tratado de uma forma melhor do que ele estava sendo tratado no momento, né? Quando acontece o quadro da enfermidade, nós temos essas duas situações. Aquele que entende e conhece o Pai e aquele que só ouviu falar. E a reação é totalmente diferente. Um aceita e convive com a doença, né? E com a esperança da cura, e o outro simplesmente se rebela com o Criador, porque é onde que a gente vê esse monte de igrejas cheias, e hoje eu não sei se você percebe, deve ter visto também, que sai no Face, sai no Zap, esses pastores da prosperidade, onde que vem a cura, e hoje, no momento do coronavírus, eles estão sendo questionados. Por que Deus hoje não cura? Por que Deus hoje não trata? Né? São pessoas que acabam usando de chacota, mas num momento tão crítico em que nós mesmos cristãos nos colocamos ao xeque-mate. Nós mesmos não entendemos a ação de Deus e o favor de Deus, mesmo que seja na doença. Deu para entender? Uhum. Deu sim, muito bem. Tranquilo. Beleza. A outra questão é a solidariedade, né? E tem um texto, 1 Coríntios 12, 26 e 27, que é quando Paulo fala do corpo de Cristo. Ele diz assim, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, quando um membro sofre, todos sofrem. Solidarizar a empatia, né? Sentir a dor e o sofrimento do outro, encorajar, ter esse encorajamento, essas palavras. Eu sei que no começo as pessoas falam, depois vai passando, esquecendo, né? Mas a igreja ela tem que tomar muito cuidado para não perder isso, essa parte de solidarizar, de ter, participar, de envolvimento, de comunhão. Né? Até em outro texto que Paulo fala em Romanos 12, ele fala, né, chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram. Então, é mais fácil se alegrar com os que se alegram do que chorar com os que choram. E a gente precisa justamente dessas questões, que é a igreja ser um ambiente de solidariedade. E ela precisa entender que isso faz parte do ser igreja. O sofrimento meu é o seu.
A sua dor é a minha, a sua necessidade é a minha necessidade. É como o texto diz, somos membros uns dos outros. Então, se um membro sofre, né, se meu dedinho aqui está doendo, eu sinto aqui. Se a minha cabeça dói, todo o corpo sente. Não é somente a cabeça, deixa a cabeça aqui e vou sair. Não tem como, né? Há um ferimento e todo membro vai sentir. Então, quando a gente está vivendo esses dias assim, em que as pessoas vivem mais de mídia e acham que abrir, como tinha, né? Vou ficar aqui, abrir. O momento não nos propõe, não nos coloca em poder estarmos vivendo como igreja, esse negócio de estar junto, os problemas atuais, a pandemia que está aí. Mas, às vezes, algumas pessoas querem se acostumar com isso e achar assim, não, tá bom, vamos ficar assim, vamos só via mídia, fazer isso só via mídia. Mas a igreja, ela é um corpo que está junto, presente um com o outro. A presença de um percebendo a necessidade, a dor, o sofrimento e a vida do outro. Então, a igreja precisa entender que ela é igreja por causa disso. Né? E mesmo que nesse momento a gente tenha que ficar distante por meio de mídia, de estudo, ou fazer transmissões de pregações né, pela mídia, ainda não é a igreja. Nós estamos alcançando muita gente, mas não estamos sendo, vivendo como igreja desse jeito. Eu sei que na sua casa, na minha casa, nós vivemos como igreja na casa do outro, mas essa reunião, essa participar de saber a sua dor, a sua necessidade, é no dia a dia, na convivência e no envolvimento. Né? Na verdade. Outro ponto que a gente tem é a assistência material. Eu acho que muitas vezes, quando se enfrenta uma doença, uma das coisas que vai tomar são os recursos materiais, né? Que se tornam escassos, principalmente no dia de hoje, que muitas vezes, seja lá, tem que comprar um remédio que custa muito caro, tem que comprar uma cama para ter o sustento, tem que uma cadeira de rodas, né? Apesar que existem sociedades filantrópicas que doam, mas isso deveria ser parte da igreja. Né? Não precisa ter essa sociedade, mas olha, lá na igreja nós temos cadeiras de roda que doamos para quem precisa, temos cama. Essa visão, até calvinista, né? Até quando Calvino implantou na Suíça esses aspectos, quando o calvinismo se expandiu pela Europa, sempre tem essa visão de hospital, escola e igreja, onde essas assistências fossem feitas na vida da pessoa, né? Porque a situação familiar, no momento em que uma doença é incurável, em que vai se ter um gasto, um sustento, né, muito grande, essa é a hora em que a igreja chega. Eu falo isso para os membros dentro da igreja, de pessoas que convivem, que estão ali participando, não é? Que estão ali crentes mesmo, e a igreja tem o dever de socorrer e de ajudar nesse instante. Interessante, pastor. Eu tive eu vou colocar a felicidade, né, de participar de alguns momentos finais da vida de alguém, né? E uma das coisas que Deus tocou no meu coração foi o seguinte, porque quando ele não era, a pessoa não era normal, estava normal, não estava com problema nenhum, não apresentava nenhum problema de saúde, a gente tinha um contato, mas não era aquela coisa frequente, né? E quando a gente ficou sabendo que ele estava com um problema, que era terminal, era incurável, né? E que realmente ele foi a óbito, eu comecei a investir em quê?
nessa assistência. Ele não precisava de recursos financeiros, de ajuda financeira. Mas o que ele precisava muito, a gente percebia, de ter alguém com ele. Então, sempre que eu podia, eu passava de manhã na casa, voltava para o almoço, eu passava na casa e de noite eu voltava na casa para conversar, para brincar, para zoar, para orar por ele, para falar de Deus para ele, para falar do céu para ele, da realidade. Então, assim, foi um tempo muito gostoso que eu pude aplicar isso. E tinha a esperança de que Deus curasse ele, porque Deus tem esse poder, mas não foi da vontade do Senhor, né? Então foi um momento muito legal. E o que acontece hoje na nossa assistência material, que a gente pode fazer? Às vezes a gente fala assistência material, a gente acha que a pessoa que tá na cama, que precisa de fralda, a primeira coisa que vem na cabeça da gente é isso. A pessoa precisa de fralda, né? Ou de repente foi amputado, está na cama e está sem emprego, precisa de uma cesta básica. Mas hoje, nosso tempo do coronavírus, fugiu o nome aqui. Vírus, né? Vírus, né? Coronavírus. Coronavírus. O que a gente pode fazer hoje? O que a gente pode, como igreja, se mostrar de uma forma eficaz? No meu prédio tem alguém que está doente. O que a pessoa está doente? Ela não pode sair. Se ela não pode sair, ela não pode, né? E outras coisas. O que a gente, como cristão, poderia fazer e deveria fazer? Se a gente tem esse contato. Tem telefone fulano, o que você está precisando? Isso, Vou providenciar, vou levar, vou deixar na sua porta, né? Não estou precisando de nada, tá. Esses dias aconteceu comigo, não sei nem, o telefone 21. Ligou para mim, simplesmente eu na correria, 21, era um crente aí de um grupo missionário. O que ele queria? Eu achei que ele queria, no final, me pedir dinheiro. A gente está acostumado com isso, né? Mas não. Depois eu achei assim, eu fiquei triste com o meu pensamento, né? Mas sabe o que a pessoa queria? Simplesmente ler um versículo da Bíblia para mim. Achei assim fantástico, achei maravilhoso, achei assim muito bom. E a Dalvinha também foi presenteada dessa forma. Algo simples que a gente pode fazer para alguém, pega um número, lê um texto, dá a palavra rápida e que atingiu a gente, né? Ele falando como se a gente ainda não conhecesse a Cristo. Mas a palavra foi muito boa. O que isso é? É uma assistência espiritual, né? É uma assistência material, a gente pode dar, mas é um suporte que a pessoa, no momento, ela pode receber. O que nós fazemos na maioria das vezes? Nada. Ou então, quando fazemos, é quando somos assim. No último caso, aquela pessoa ali, ela precisa de um fraldão. A gente vai lá e dá R$10 para comprar fralda. Ora, daí pela pessoa, nem vai lá. Então, a gente está muito, muito, muito superficial. O nosso contato hoje, muito raso, muito raso. E qual é o problema da internet hoje? Quando o senhor disse que não é igreja, isso não é igreja. Realmente não é, porque nós somos acostumados com sentimentos, em tocar, em sentir a dor da pessoa, em se alegrar com ela. Isso é igreja. E a internet, por mais que ela nos ajude, a gente não consegue fazer isso. Né? Por que a gente se reúne? Por que a gente gosta o crente gosta de se reunir e fazer uma festa? Tem o comes e bebes. Não é para comer, não é para beber somente, mas é mais para estar presente, para estar conversando, para olhar nos olhos, né? Olhar nos olhos, falar, meu irmão, que bom estar com você, que bom que Deus te abençoou, que bom que Deus te deu livramento, que bom que Deus está te curando, que bom que Deus te curou, que bom que Deus está te sustentando. É isso a igreja. Verdade. Né? É verdade. Isso aí é algo concreto, né? Outra coisa é assistência espiritual, né? Um paciente, assim, como você mesmo falou, né, da sua experiência, assistência espiritual
nesse momento de alguém que está no estado terminal. Você fazia isso, como você contou, ia lá trazer, fortalecer, trazer esperança de vida eterna, e explicar, contar texto da Bíblia, orar pela pessoa, né? Trazer aquele negócio de conversar, fazer rir, contar história, né? Não para que a pessoa não fique naquele ambiente que já está no estado ruim e você chega lá, né? Eu me lembro que tinha uma coisa que de vez em quando eu fazia, né? Eu disse, gente, estou fazendo coisa errada, que era chegar, quando eu ia visitar uma pessoa doente, e falar assim, como é que você está? Né? Uhum. Quer dizer, eu disse, gente, tem que parar de fazer essa pergunta. Você vai fazer visita a uma pessoa que já está, você está fazendo ela relembrar, né, da situação dela, né? Mas é automático, né? Você chega, e aí como é que você está, né? Esperando, mas aí aquilo vai fazer lembrar da enfermidade. Então essa assistência espiritual é tanto para ele, como eu sei que para o enfermo, quanto também para a família dele, como você mesmo contou essa experiência, e é algo interessante, né? Porque isso tem relevância depois. Eu me lembro eu tenho um caso de que foi num velório, na morte de uma pessoa que uma família acabou vindo para a igreja, né? Por causa da assistência que foi dada naquele momento de dor, naquele momento em que a pessoa se sentiu. Tá vendo? Então, muitas vezes é um meio pelo qual Deus usa dessa maneira para que o evangelho seja pregado e aí, né, uma vida assim, poxa, que bom que esse pessoal da igreja estiveram aqui, nos ajudaram, apoiando, falaram de Cristo, não é questão de religião, né? O pessoal está puxando para a minha religião, não é isso. Mas é um momento em que é de dor, então uma palavra, a presença, às vezes você nem precisa falar, só você estar ali presente, só você estar ali, não precisa dizer, fulano esteve lá, fulano apareceu lá, né? Ninguém apareceu, mas fulano estava lá. Isso já não disse nada. E mesmo nesse momento você não tem o que dizer, né? Você sabe que é coisa. Então, o fato é que você tem mais do que orar e mostrar para dizer, olha, nós estamos aqui, eu estou aqui, o que você precisar, né? Eu vou ficar por aqui, né? E às vezes até você tem que ser até a pessoa que fique lá no velório até altas horas da noite, ou se virar à noite com a pessoa para que aquela pessoa sinta a sua presença nesse momento é muito importante, né? Porque o estado terminal, a pessoa viu que você estava presente, é algo bem, é algo que marca a vida da pessoa, é algo que marca o momento. Poxa, fulano estava lá comigo naquele dia, fulano participou comigo lá naquele dia. Então, que a gente possa sentir essa realidade, né, que a palavra de Deus nos traz nesse aspecto sério, que é esse ponto aqui, né, de assistência espiritual. Então, esses 4 pontos são pontos, não é, importantíssimos quando e há um desafio muito grande, né? Há um desafio muito grande. E hoje a gente sabe que por aí tem havido, assim, como se diz, fulano já está ruim, está respirando assim, assim, o dia já estou contado. Será que não é melhor desligar o aparelho? É melhor fazer isso como se fala a prática da eutanásia, né?
vamos, já vai morrer mesmo. E aí entra essa questão. Então, esses são desafios que a igreja tem. Então, e é um desafio muito grande, porque ter um ministério na igreja em que esse ministério seja de assistência e visitação a enfermos, tem que ser um pessoal, né, que esteja não somente de aconselhar, de aconselhamento de pessoas em estado de depressão, mas é um ministério árduo, é um ministério que exige muito que a pessoa tenha uma vida de comunhão com Deus e que enfrente isso e que tenha palavra de sabedoria, tenha que seja disposto, né, a servir, porque se não tiver disposto a servir, né, esse ministério para cuidar ou assistir pessoas com doenças incuráveis é batalha, é luta, né? Bom, alguma consideração final para a gente encerrar nosso estudo? Você tem alguma consideração final diante dos pontos, diante de tudo que foi dito? O que a gente vê, pastor, de tudo, né, é o cuidado de Deus conosco. E para todo tempo e para toda situação, Deus sempre levanta alguém para agir a nosso favor, né? E na questão de doenças ou incuráveis ou de mortes repentinas, Deus sempre levanta alguém para dar uma palavra de conforto, para mostrar realmente que Ele é o caminho, que Ele é a solução. E a gente tem que estar sempre pronto para ouvir esse enviar de Deus. Às vezes acontece de a gente ser a pessoa que Deus quer que seja usada, mas a gente fica em resistência. Eu não sei o que eu vou falar naquele momento, eu não sei o que eu vou fazer naquela hora. Então, Deus está falando para mim, é para eu ir? A gente fica tranquilo, relaxa que chegar lá, ele vai dar o jeito dele também. Da mesma forma que ele está levantando a gente, ele vai dar condição da gente fazer e cumprir o papel, porque a obra ela não é nossa, a gente está sendo simplesmente um canal de bênção ali naquele lugar. Então, o que a gente tem que fazer? É realmente crer que Deus quer nos usar. Hoje eu falei aqui em casa que eu creio verdadeiramente que Deus, quando eu oro, ele para tudo só para me ouvir. Eu, quando estou em situação de aperto, ele para tudo só para me acudir. Eu creio verdadeiramente nisso. Por quê? Porque ele é um Deus exclusivo. Ele é de todos, mas neste momento ele é meu. Ele é meu Senhor, ele é meu pastor, ele é meu cuidador. É aquele que onde o salmista fala que eleva meus olhos ao monte, de onde me virá socorro? O meu socorro virá do Senhor. Então nós temos que acreditar que quando surge a oportunidade da gente ser bênção na vida de alguém, a gente crer que Deus vai nos usar. E quando nós passamos ou passarmos por algum momento de situação difícil de saúde, ou qualquer seja a situação, ele vai usar também pessoas para nos abençoar, ou vai nos usar naquele momento, naquela situação, para abençoar pessoas, para confortar pessoas. Porque crente fica doente igual qualquer outra pessoa. Crente morre igual qualquer outra pessoa. Mas qual é a diferença do crente? É que o crente ele tem a certeza de que Deus nunca, jamais o abandonará. É o que faz toda a diferença na nossa vida. É verdade, isso é um ponto importantíssimo, né? Que Deus, mesmo que todos estejam orando naquele instante, mas naquele momento Deus é particularmente voltado para você.
Deus vai estar ouvindo a sua oração, Deus está vendo o seu problema, Deus está olhando, né, para aquela sua palavra, pelo seu socorro. Naquele instante o salmista fala bem isso, né? Então, que nós possamos ter uma visão bem maior e termos sabedoria para quando tivermos que orientar, tivermos que ter uma palavra para alguém com uma doença incurável, tivermos que passar, ou se tivermos que passar, e essa relação com Deus seja firmada, seja aumentada, ela seja concretizada, e que nós possamos socorrer pessoas, nós possamos ter uma palavra de renovo, uma palavra de esperança, uma palavra de alegria, uma presença real, né, na vida daqueles que estiverem passando, ou por familiares que estiverem passando por isso, sabendo assim, não, naquele dia, naqueles momentos mais difíceis, o irmão, ou a irmã, ou a igreja tal estava com a gente. Isso a gente não pode esquecer, né? E isso fica marcado, bem claro, né, na vida da pessoa. Então, nós vamos aqui encerrar. Nós agradecemos. Obrigado por você ter me ajudado aqui nesse momento, ter nos auxiliado nessa lição. Foi muito bom a sua participação, né? Esperamos que tenhamos mais. Espero que você tenha gostado. Aí já vai aprendendo, daqui a pouco você abre o seu canal, né? E aí vai ficar mais fácil. Aí, né? Aí você abre o seu canal, vai fazer live. Tá? Então, todo mundo vai conhecer lá o seu trabalho, né? De repente, aí, boa ideia, né? Eu sou cooperador. Mostrar o seu trabalho, o que você faz, aí pronto, aí todo mundo vai, tá. Mas que não é para mim, não. Né? Agradeço aí, tá? Mas não é para mim, não. Abrir o canal, não. Eu sou mais ser cooperador. Tá bom, então. Deus obrigado, tá? Valeu. Eu pedi para você orar e a gente vai encerrar com a sua oração. Beleza? Show. Ok. Santo, em nome de Jesus, nós agradecemos por este momento tão precioso, que é de estudar a Tua palavra e aprender do Senhor mais. Lemos, ó Deus, e aprendemos aqui sobre situações que são, se pudéssemos, não gostaríamos de tê-las ou de passar por elas. Que são sobre doenças, enfermidades, situações que não são interessantes aos nossos olhos humanos. Mas sabemos do agir do Senhor em todas as situações, e até mesmo quando passamos por momentos difíceis, o quanto nós crescemos com isso e o quanto nós aproveitamos esses momentos também. Mas de tudo nós sabemos, ó Deus, que o Senhor está sempre conosco, sempre pronto a nos ouvir, sempre pronto a nos atender. Oramos, ó Deus, clamando pelo Teu povo, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão passando por momentos difíceis, até mesmo de falta de esperança. Que o Senhor esteja com eles, ó Deus, neste momento, e da Tua vontade for, dando a cura, confortando seus corações, ó Deus, e alegrando as suas vidas. Em nome de Jesus, esteja com a igreja do Senhor, nesse momento de pandemia, que nós venhamos ser igreja verdadeira, igreja que age, igreja que mostra o amor que o Senhor teve para conosco, tem para conosco. Abençoa o anjo da igreja, o pastor Joab, dá a ele sabedoria e entendimento, dá a ele força, ó Deus, para que ele venha se alegrar no seu ministério. Ele e a sua família. Abençoa a Anelisa, que está com Covid, ó Deus, que seja um tempo, ó Deus, que o Senhor ela possa ver também a ação do Senhor na vida dela, o cuidado do Senhor na vida dela. Abençoa a cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém.